Aula 39 do curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML, né? Título Desenvolvimento do Software, etapa 7. Agora com foco na especificação comportamental das interfaces dos componentes. Bom, então permanecemos na etapa 7. Nas últimas aulas nós tratamos a subetapa anterior, a especificação sintática. Na especificação sintática nós definimos então portos e operações requeridas e fornecidas dos componentes. Vamos agora então para a segunda subetapa, especificação comportamental das interfaces dos componentes. Muito bem, o que nós queremos com a especificação comportamental? Queremos definir, como está aí colocado, restrições na ordem de execução das operações fornecidas e requeridas. Então, vejam qual é a ideia. Na primeira subetapa, nós definimos as operações requeridas e fornecidas. Quais são as operações? Neste momento, nós queremos estabelecer em que ordem, em que sequência essas operações podem ser executadas. Então, a grande questão aqui é, olha, as operações podem ser executadas sem qualquer restrição de ordem, a qualquer momento, ou é preciso obedecer um sequenciamento específico para que as operações sejam executadas, tanto requeridas quanto fornecidas, né? E nós vamos especificar isso, como dito por último aí na tela, usando o diagrama de máquina de estados, né? Muito bem, então o que é essa subetapa 7.2, produzir a especificação comportamental das interfaces dos componentes? Essencialmente é o que aí está colocado. Nós queremos produzir o diagrama de máquina de estados de cada interface de componente. Então, cada componente, cada especificação de interface do componente terá sua própria máquina de estados e nós queremos produzir essa máquina de estados agora. Quer dizer, nós já vimos essa máquina de estados lá na parte conceitual do curso. Então, aqui na parte prática, nós queremos ver o passo a passo da construção dessa máquina de estados. Queremos aprender e, no próximo vídeo, nós queremos praticar a construção da máquina de estados lá para o exemplo do pentágono, né? Próximo vídeo. Muito bem, então o passo a passo da construção dos nossos diagramas de máquina de estados, né? Passo 1. Como esforço preliminar, digo aí na tela, construir uma tabela listando os portos, as interfaces UML associadas aos portos e o seu tipo, se interface requerida ou fornecida, e as operações associadas a elas, associadas a essas interfaces. E uma última observação, eu digo, olha, esta é uma tarefa automatizável. Nós vamos ver agora, na sequência, fazer isso à mão é um negócio meio chatinho. Então, é alguma coisa automatizável. Se eu tiver como automatizar, ótimo. Se eu não tiver como automatizar, paciência, vou ter que fazer na mão, né? Então, aqui um exemplo do exemplo do livro, né, do software descrito lá no livro. Nós temos esse componente TTT Game Logic, que tem um porto e uma interface fornecida. Então, com 3 operações. Então, observa a tabela. Primeira coluna, identificação do porto, só tem um. Primeira coluna, identificação do porto. Segunda coluna, a interface UML, também só tem uma. Terceira coluna, tipo, fornecida, apenas uma. E última coluna, uma linha para cada uma das operações. Então aí está, uma tabela feita a partir da especificação sintática que nós já temos. Basicamente é uma organização de informações que nós já temos para facilitar um passo posterior que já vamos ver. Bom, aqui um outro exemplo do componente também, do exemplo desenvolvido no livro, componente TTT Game Manager, nota com mais portos e mais operações, né? Então, as interfaces fornecidas estão pintadas de cor diferente aí na tabela e as requeridas estão em branco, só para diferenciar. Mas observem que os 3 portos estão mencionados e todas as interfaces requeridas e fornecidas. Aliás, só uma fornecida, 3 requeridas. Muito bem. Passo 1, produzir aquelas tabelas, né? Mecânico. Tá? Passo 2,
A partir da tabela, observa, estamos falando da máquina de estados de um componente. Então, um componente tem uma tabela. Então, a partir da tabela do componente, produzir os gatilhos que serão inseridos no diagrama de máquina de estados. Então, o que eu quero? Eu faço a tabela para a tabela me facilitar a produção dos gatilhos. E produzir os gatilhos vai me facilitar depois a construção da máquina de estados. Quer dizer, eu boto a informação nas transições mais facilmente. É só um facilitador, repito. Né? Então, como eu defino esses gatilhos? Então, a sintaxe dos gatilhos está ali colocado. Né? O gatilho de operação fornecida, o estereótipo in, né? Operação entrando, a invocação entrando no componente, porque é uma operação fornecida. Observa que esse estereótipo in ele é opcional. A identificação do porto ou dos portos onde a operação acontece. Identificação de porto também é uma informação opcional, porque pode não ser relevante. E a operação invocada. A operação tem que ser definida. E para a operação requerida, o estereótipo out, que é obrigatório para diferenciar de uma operação fornecida. Os portos, cuja identificação é opcional. Na verdade, se for irrelevante, eu não coloco. Se for relevante, eu tenho que colocar. E, finalmente, a operação. E, então, eu pego a partir da tabela que eu construí e da tabela eu gero o gatilho. Aí está. De uma operação fornecida, a seta à esquerda mostra a identificação do porto, ponto a identificação da operação. Observa que na identificação da operação eu coloco o nome da operação e os parâmetros, sem tipagem de parâmetros, sem tipo de retorno. É uma descrição mais abreviada, digamos assim, mas que consiga identificar uma operação de outra. Aqui um outro exemplo para uma operação requerida. Então, para a operação requerida, o out, o estereótipo out, é obrigatório ali no início. Muito bem. A partir desses gatilhos definidos que são facilitadores, o que eu vou fazer? Bom, eu vou procurar a execução das minhas operações dentro da minha especificação. Então, vou fazer o quê? Vou selecionar os diagramas de sequência do meu programa em que o componente é mencionado. Lembrando que cada diagrama de sequência descreve o quê? Um caso de uso. Então, em que casos de uso as operações que me interessam são executadas? Essa é a questão. Bom, e eu vou também olhar o diagrama de visão geral de interação do software para olhar a ordem dos casos de uso. A ordem dos casos de uso em que o componente participa. Qual é a ideia? Eu quero saber em que ordem as operações do componente são executadas. Bom, o que eu preciso saber? Olha, eu preciso saber o sequenciamento maior do programa é definido no diagrama de visão geral de interação. O diagrama de visão geral de interação me diz o quê? Olha, em que ordem os casos de uso são executados? E dentro do caso de uso, casos de uso descritos em diagramas de sequência, em que ordem as operações do componente que eu estou descrevendo são executadas? Então, isso é o que eu quero até aqui. Até esse momento não se começou a produzir o diagrama de máquina de estados. Então, o início da construção do diagrama propriamente dito é o passo 5. Então, o passo 5 diz aí, começar o diagrama de máquina de estados da interface do componente com um pseudo-estado inicial com uma transição levando ao primeiro estado. Então, é exatamente essa fração de diagrama que está colocada aí na imagem. Então, o pseudo-estado inicial levando a um primeiro estado do meu componente. Esse estado do componente, ele significa o quê? O meu componente foi posto em operação, quer dizer, o meu programa foi posto em operação, o meu componente existe, meu componente foi instanciado, seja na execução do programa ou dinamicamente ao longo da execução do programa, mas o meu componente foi criado, foi posto para operar. Então a pergunta é, nessa situação inicial, quais os casos de uso possíveis?
É a última observação colocada aqui nessa tela. Eu digo, olha, este é o estado em que meu componente está à espera da execução dos casos de uso possíveis. Muito bem. Passo 6. Avaliar os possíveis gatilhos que podem ser disparados nesse primeiro estado. Então, eu estou na condição inicial da operação do meu componente. Quais gatilhos podem ser disparados? Como eu vou ver isso? Olhando o diagrama de visão geral de interação, eu sei quais são os casos de uso que podem ser executados. Olhando os diagramas de sequência de cada caso de uso, eu verifico quais são as operações daquele componente requeridas ou fornecidas que podem ser executadas. E a pergunta é, olha, o que pode ser disparado? Qual gatilho pode ser disparado a partir dessa situação? Bom, para cada gatilho disparado, posso ter um ou mais, eu tenho que avaliar para que situação o disparo daquela transição me leva. E aí eu tenho 4 possibilidades. A transição é disparada e me leva de volta ao estado de origem, quer dizer, ou na prática o componente não sai daquele estado, ele está naquele estado, é executada uma operação e ele volta, se mantém naquele estado. Uma segunda possibilidade é ele ser levado para um novo estado. Uma terceira possibilidade é ele ser levado a um pseudo-estado escolha. E aí o pseudo-estado escolha, por definição, ele tem pelo menos 2 possibilidades diferentes. Então, a partir do pseudo-estado escolha, quais as possibilidades? E, finalmente, quarta possibilidade, levar a um estado final, lembrando que aqui, para nós, a semântica do estado final é que o componente deixa de operar. Muito bem, então tenho que fazer isso. Vou avaliar para onde os gatilhos podem me levar. Bom, vamos, antes de ver os próximos passos, vamos ver um primeiro exemplo. Esse é o exemplo do livro. Então, esse componente TTT Game Logic, lá do exemplo do livro, a pergunta é, puxa, em que casos de uso ele atua? Então, olhando o diagrama de visão geral do programa, que está aí à esquerda, estão destacados os 4 casos de uso em que há atuação desse componente. O componente TTT Game Logic é o componente que trata a lógica do jogo. Então, essencialmente, ele recebe um lance e a principal finalidade dele é receber um lance e devolver um novo estado da partida. Muito bem. Então ele atua naquelas 4 situações: iniciar partida, proceder um lance, desistir, e o movimento automático, que é a ação do jogador automático. E aquela situação circundada em azul, quer dizer, aquele nó de decisão circundado em azul aqui do nosso visão geral de interação, ele me diz que, olha, não há um sequenciamento desses 4 casos de uso. Quer dizer, naquela situação ali, a partir de onde os casos de uso podem ser disparados, qualquer um pode ser disparado. Muito bem. Olhando os diagramas de sequência, nós vamos olhar, puxa, quais são as operações do meu componente requeridas e fornecidas que são executadas naquele caso de uso e em que ordem? Bom, esse componente, ele na verdade, ele só tem operações fornecidas e em cada um dos casos de uso, em cada um dos diagramas de sequência, só há uma operação executada. Então, o que acontece? Não há um sequenciamento das operações. Em cada caso de uso, apenas uma. E aí, nós chegamos a essa situação. Quer dizer, a partir do estado inicial, nós temos 3 operações possíveis. As 3 são... Os 3 gatilhos são disparáveis, as 3 operações fornecidas são executáveis. E quando essas operações fornecidas são executadas, para que situação o componente vai? Bom, ele, como a transição mostra aí na imagem, ele permanece no mesmo estado. Então veja, esse diagrama, nessa etapa, ele está pronto, ele acabou. Por quê? Olha, porque eu tenho 3 possíveis operações disparáveis nesse estado inicial, nesse primeiro estado, e essas 3 operações, quando disparadas, quando executadas, elas levam ao mesmo estado. Pronto, não há mais o que fazer. Para esse componente não há mais o que fazer.
Aí a conclusão aí colocada, esse componente participa de 3 casos de uso, esses casos de uso são sem restrições de ordem, e os 3 gatilhos, 4 casos de uso, 3 gatilhos, porque tem uma operação que se repete em 2. Então, apenas 3 operações. Então, 3 operações, 3 gatilhos. Então, esses 3 gatilhos podem ser disparados a partir do primeiro estado e levam ao primeiro estado. Muito bem. E quando a coisa não é tão simples? Oitavo passo. Então, nós dissemos no passo 7 o que? Olha, eu tenho que ver para que situação o disparo do gatilho me leva, e pode ser um novo estado. Pode ser diretamente um novo estado, pode ser um novo estado passando por um pseudo-estado escolha, mas pode ser um novo estado. E aí, no passo 8, eu digo o seguinte, olha, para cada novo estado que eu alcance, repetir esse procedimento a partir do passo 6, até que todos os casos de uso tenham sido tratados. Então, eu relembro ali embaixo os passos 6 e 7. Então, para cada novo estado, diz no passo 6, avaliar os gatilhos disparáveis e, para cada um deles, avaliar para que situação o gatilho, o disparo do gatilho me leva. E quando eu tiver concluído, veja, fazendo isso repetidamente, e tiver concluído todos os casos de uso, está pronto o meu diagrama de máquina de estados. O do exemplo anterior ficou pronto no passo 7, porque não tinha um novo estado para avaliar. Muito bem. Vamos olhar um outro exemplo de um componente mais complexo do exemplo do livro. O TTT Game Manager, ele, a conclusão, atua em todos os casos de uso. O primeiro caso de uso é o caso de uso Start Server, e após esse caso de uso vem o caso de uso Connect, se uma situação for satisfeita. Vamos ver isso na prática. Então aí está o diagrama de visão geral de interação com sequenciamento de casos de uso. Eu disse o seguinte, olha, TTT Game Manager. Game Manager é o quê? Ele é o gerente da execução das partidas. Ele gerencia partidas e jogadores. Então, na prática, ele gerencia o servidor de jogo da velha. Ele é o gerente do servidor de jogo da velha que gerencia partidas e jogadores. Então, o primeiro caso de uso é o Start Server, que está com o número 1 aí na imagem. O que é o Start Server? É a conexão do servidor de jogo da velha ao servidor NetGames, NetGame Server. Porque no exemplo do livro eu uso o NetGame Server para intermediar a comunicação entre clientes de jogo da velha e servidor de jogo da velha. Então, o servidor de NetGames fica no meio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer na operação desse componente é o quê? Iniciar o servidor. Iniciar o servidor, na prática, significa conectar o servidor de jogo da velha ao servidor NetGames. Muito bem, primeira condição. O segundo caso de uso é o Connect. Qual é a condição para a execução do Connect? O Connect é o caso de uso que conecta um servidor, conecta um jogador, um usuário, conecta um jogador via servidor NetGames ao servidor de jogo da velha. Então, primeiro eu preciso ter o servidor de jogo da velha conectado ao NetGames, para aí sim eu ter o jogador conectado via servidor NetGames ao servidor de jogo da velha. Muito bem. Então diz lá, olhando para o Start Server aqui no nosso diagrama, diz assim, olha, quando eu executo Start Server, o que acontece? Olha, se o servidor não estiver conectado, eu volto para a condição em que tenho que tentar executar de novo o Start Server. Mas se o servidor estiver conectado, aí o Connect pode acontecer. Mas vamos centrar a nossa atenção no primeiro caso de uso do Start Server. Então, foco no nosso componente, o componente TTT Game Manager, que está ali indicado com a seta azul lá em cima. Então, o que acontece quando é executado esse caso de uso? Então, já sabemos, não queremos saber da primeira operação. A primeira operação é comportamento interno, comportamento próprio do componente, não queremos tratar isso. Nos interessa aquela operação que está apontada pela outra seta azul, a invocação do método connect do servidor TTT Manager Proxy. Então vejam, o nosso componente executa uma operação requerida, ele invoca.
Muito bem. Levando isso para o diagrama de máquina de estados embaixo, vejam, nós temos pseudo-estado inicial levando ao primeiro estado. Eu chamei esse primeiro estado de quê? De aguardando pela requisição de conexão do servidor de jogo da velha, bem entendido. Muito bem, e aí está ali a transição saindo desse primeiro estado, invocando o método connect, como a seta azul está indicando, né? A seta azul que liga o diagrama de sequência a essa invocação no diagrama de máquina de estados. Muito bem, a execução desse método me leva a um pseudo-estado escolha que me diz o quê? Olha, se o servidor não for conectado, eu volto ao primeiro estado. Se ele for conectado, eu vou para um segundo estado. E esse segundo estado, eu coloquei ali o nome dizendo que, olha, o servidor está conectado e está aguardando pela conexão de jogador. Observa que na construção do diagrama de máquina de estados, o nome dos estados não tem uma semântica associada. Eu escolho nomes de estados que sejam significativos para o meu componente, para a evolução de estados do meu componente. Muito bem, então, o segundo estado que aparece nessa modelagem é o quê? Olha, é a execução do start server e, sim, o servidor de jogo da velha está conectado. Muito bem. Nessa situação é possível executar o segundo caso de uso, que é o connect. Vamos ver o connect. Então o connect está destacado lá no topo com a seta azul o nosso componente, DTT Game Manager. Então observem a sequência de operações que acontecem quando esse caso de uso é executado. O nosso componente recebe uma invocação de connect, recebendo o identificador do jogador. O servidor comunica que a comunicação aconteceu. E em seguida vem o caso de uso start server, que na prática é o nosso componente solicitando nova conexão, como no caso anterior, no connect, né, solicitando uma nova conexão pelo seguinte, isso é um detalhe que eu não quero entrar muito no mérito desse exemplo do livro, recomendo que se olhe lá no livro eu discuto longamente, mas basicamente o servidor do jogo da velha, ele constrói uma conexão diferente com o NetGames para cada jogador. Então, ele tem uma conexão inicial. Quando um jogador se conecta, ele usa essa conexão com esse jogador e ele pede nova conexão a NetGames para criar uma nova conexão para esperar o próximo jogador. Então, basicamente, ali no caso de uso destacado, existe a invocação do connect, como no caso anterior. Tá. Levando isso para o diagrama de máquina de estados, nós passamos a ter aquelas três operações invocadas que estão numeradas de 1 a 3. Então, nós partimos daquele último estado do passo anterior, que está aí indicado pela seta azul. A partir dele, temos a primeira operação, que é o quê? O nosso componente recebendo a invocação de connect. A segunda, o nosso componente faz a invocação, operação requerida, faz a invocação de communicate. E na terceira, para criar a nova conexão, o nosso componente invoca connect. E vai para aquele estado circundado em azul chamado, opa, agora eu tenho um jogador conectado. E com o jogador conectado, o que pode acontecer? Bom, por enquanto, o connect pode acontecer de novo, porque eu tenho um jogador conectado, posso conectar 2, 3, N jogadores. Então, se acontecer o connect de novo, solicitando a conexão de novo jogador, vejam aquela transição que está lá embaixo, volta lá para aquele estado para onde vai também a transição de número 1, que é a conexão de um jogador, o passo a passo da conexão de mais um jogador. Na verdade, nessa situação com o jogador conectado, por enquanto nós estamos vendo que o caso de uso connect pode ser repetido indefinidas vezes. Mas será que é só isso que pode acontecer nesse estado? Que outros gatilhos são disparáveis nesse estado em que nós temos o jogador conectado?
Então, é aquela repetição dos passos que nós colocamos, vamos repetindo, poxa, todos os gatilhos, cada gatilho me leva para que novos estados, cada novo estado, quais as possibilidades e por aí vai. Né? Então, voltando para o diagrama de visão geral de interação, tendo executados aqueles dois casos de uso circundados em vermelho, o Start Server e o Connect, nós vamos para essa situação circundada em azul. Então, essa situação circundada em azul, no diagrama de visão geral de interação, na prática, me representa aquele estado com o jogador conectado. E com o jogador conectado, observem que na prática eu posso executar todos os demais casos de uso. Exceto o Start Server, todos os demais aqui são executáveis. E isso vai me levar, observem, para esse diagrama. Puxa, que coisa enorme! Mais ou menos, observem que aquele estado circundado aqui no diagrama é o estado com jogador conectado. Então, com o jogador conectado, nós tínhamos visto antes que, olha, eu posso executar o connect de novo, mas eu posso executar todos os demais casos de uso. E cada um dos demais casos de uso vai gerar aí transições saindo desse estado destacado para uma evolução que, se a gente for acompanhar na prática, me leva de volta a esse estado. Então, veja, isso, para cada caminho que eu sigo, vou executando o caminho, tá? Chegou, acabou. Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse diagrama, assim, puxa, mas que coisa complexa, que coisa ilegível. De fato, eu não estou colocando aqui num tamanho que dê para ler os detalhes. Recomendo, vá lá no livro e veja os detalhes lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é só repetição. O diagrama fica grande só porque eu repeti aqueles passos muitas vezes, mas não tem nada de complexo, de difícil para produzir esse diagrama. São os mesmos passos que levaram à construção das partes que eu mostrei antes. Só dá, repito, um pouco de trabalho para fazer. Puxa, e é importante ter esse diagrama? Sim, é importante. Esse diagrama, ele me diz quais são as operações que podem ser executadas a cada estado do meu componente. Observem que eu posso tanto ter um componente com um diagrama mais complexo como esse, como no exemplo anterior, que no exemplo anterior, na prática, diz, olha, meu componente tem 3 operações, qualquer uma pode ser invocada a qualquer momento, que está tudo certo, ele funciona. Já esse componente não, peraí, ele tem um sequenciamento possível de operações e quando uma operação é executada, opa, há um caminho de execuções a seguir. Essencialmente isso. E que isso deve ser obedecido, as restrições de ordem de execução de operações, por qualquer outro componente que queira interagir com esse. Então, observem, vimos agora esse processo do diagrama de máquina de estados. Essencialmente um algoritmo, é seguir o algoritmo, aquela parte repetida do algoritmo. Se eu tiver muitos gatilhos, eu vou repetir mais vezes, mas não há nada, digamos assim, de excepcional. Agora, esse diagrama, sim, ele é importante porque ele me diz as restrições de ordem de operação das operações requeridas e fornecidas do meu componente. Bom, aí com isso nós fechamos a definição, a construção da especificação comportamental das interfaces dos componentes. Então, a etapa 7, a subetapa 7.2. Então, na próxima aula em que formos tratar a metodologia, trataremos a especificação funcional destacada aí neste diagrama, mas o próximo vídeo nós vamos, na verdade, construir diagrama de máquina de estados para o nosso programa exemplo, que é o Pentago. E essa aula nós ficamos por aqui.